Bem, gente, vamos para mais uma aula de Química Orgânica, onde o nosso tema será derivados halogenados. Pertencem aos derivados halogenados a maioria dos inseticidas. Inseticidas têm importância na química, têm importância em biologia, têm importância em agricultura, ou seja, nós vamos ter que ter todas as visões sobre esse assunto e vamos tê-las nessa aula. Derivados halogenados dos hidrocarbonetos são compostos onde você substitui átomos de hidrogênio por um igual número de átomos de halogênio. Você lembra com certeza, halogênios são o grupo 7A. Na química podemos ter o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, com uma fórmula assim, Rx, onde R seria um radical qualquer, um radical preferencialmente aberto. E ARX, onde AR, você lembra, AR é o código que temos usado para os aromáticos. Veja bem, agora vamos entender um exemplo. Observe, temos aqui CH3, CH2, tenho a certeza que você já reconheceu o radical etil. E o radical etil preso a um átomo de cloro, ou seja, sem a menor dúvida, um derivado clorado, um nome particular para derivado halogenado. Você tem o cloro preso ao etil, ou pensando de outra maneira, você tem uma estrutura parente que é o etano, e na estrutura parente que é o etano, saiu um hidrogênio, entrou o cloro. O cloro é o substituinte. Vamos ver como é que podemos fazer a nomenclatura e o PAC para isso. Observe, cloro, etano. Eu preciso numerar este cloro? Evidentemente que não preciso. Só existem 2 carbonos. Vou numerar o quê? Se houvesse importância, eu iria colocar um número para esse cloro. Veja mais uma coisa. O halogênio é um substituinte a mais. Ele não tem qualquer precedência sobre os outros. Ou seja, numera a cadeia e coloca os substituintes em ordem alfabética. Claro que existe outra técnica para dar nome, além da nomenclatura e o PAC. A nomenclatura usual, que funciona da seguinte maneira. Repara, a palavra haleto aqui toma o lugar de cloreto, brometo, iodeto, mais raramente possível também fluoreto. Não é o mais comum, mas é possível. De, a preposição de, e aí dizemos o nome do radical. Um detalhe, nós vamos pontuar o seguinte, o radical, por motivos de eufonia, para que soe melhor para quem vai escutar esse nome, a gente acrescenta a letra A. Ou seja, não vamos dizer cloreto de etil, vamos dizer, observe aqui, cloreto de etila. Percebeu o azinho final? O azinho final não quer dizer absolutamente nada. O azinho é apenas uma vogal de eufonia. Eu quer dizer bom. Fonos, som. Eufonia, bromo. Bromo ligado a um anel aromático. Nomenclatura e o PAC. Bromo-benzeno. Nenhuma especificidade. Bromo-benzeno é um bromo só, não há o que numerar. Agora, podemos usar o seguinte. Nomenclatura usual. Bromo. Consequentemente, haleto, brometo. Brometo de fenila. Maior cuidado, por favor. Radical do benzeno é fenil, não é benzil. Benzil existe, mas é outra coisa. Tem um grupamento CH2 a mais. Repare mais um exemplo, então. Você tem aqui 2 cloros. 2 cloros numa estrutura de 3 carbonos. A mesma dúvida de sempre. Eu devo numerar? Claro que sim. Esses 2 cloros poderiam estar acumulados num carbono só. Poderiam estar um no carbono 1, outro no 2, dizendo em linguagem mais vulgar, um na ponta, outro no meio. Mas não, estão um nessa extremidade, carbono 1, o outro nessa extremidade, carbono 3. Logo, 1, 3. São 2 cloros, dicloro, cadeia de 1, 2, 3 carbonos, propano. Observe que o nome é sumamente lógico. 1, 3, a posição. Di, porque são 2. 2 o quê? Cloros. Presos aonde? No propano. 1, 3 de cloropropano é o nome que temos. E vamos então a mais um exemplo. Repare, é perfeitamente possível que o exemplo seja em aromático. Como não? E vamos numerar o aromático. Nenhum problema. Observe. Anel aromático. Ih, professor, o anel aromático veio deitado. Ué, e daí? Que diferença faz?
Quem fez a prova, quem fez a questão, quem fez a representação, representa como achar melhor. Veja lá, 2 iodos. 2 iodos, um numa extremidade sim, extremidade deitada, e o outro na outra extremidade. Por favor, resista àquela ideia boba, intuitiva que nós temos de que carbono 1 é o que está em cima. Claro que não tem em cima em química. Carbono 1 é onde existe um substituinte. E aí, a seu gosto. Um pode ser esse, um pode ser esse. De qualquer maneira, 1, 2, 3, esse aqui é o 4. Se você fizer o contrário, continua sendo um 4. Um 4, tá bom. Isso é a posição. Quantos iodos? 2. Logo, iodo. Fica esquisito dizer diodo, mas, veja bem, é traduzir a verdade química. Iodo. 2 iodos. 4 iodo, benzeno. Claro que está valendo uma coisa antiga que você provavelmente ainda lembra. Você lembra daquela história de orto, meta, para? Orto é 1, 2. Meta é 1, 3. Para é 1, 4. A última representação da IUPAC não privilegia essas palavras, orto, meta, para, porém, a indústria a usa, na verdade o comércio a usa, na verdade todo mundo usa, e ela vai levar um certo tempo para sumir. Esse aí é qual? Para. Então repara, outro nome possível seria para, no lugar do 1,4, iodo, benzeno. Bem, vamos ver agora os cloretos de acila, que são derivados halogenados muito interessantes e muito importantes lá na frente em reações. Por enquanto, você não vai ver muito por quê. Repara uma coisa, só funciona com cloro. Não aparece bromo aí, não aparece iodo, flúor muito menos. Em verdade, o cloro é um halogênio muito especial. Como é que a coisa vai funcionar? Cloreto de acila. Então você já entendeu que vem de ácido. Observe, a definição de cloreto de acila é a seguinte: você pega um ácido, aqui você tem a hidroxila. Você vai retirar essa hidroxila e chegar à fórmula geral do cloreto de acila. RC-O, ou seja, da carboxila, sobrou o C-O, sobrou a carbonila. E temos um cloro aqui ligado. A isso eu vou chamar de cloreto de acila. Como poderíamos dar nome a um derivado halogenado deste tipo, a um cloreto de acila? Você vai dizer cloreto de, cloreto de. Aí você diz o nome do ácido. Repara, uma coisa assim, se fosse o ácido fulanoico, você não vai dizer exatamente fulanoico. Você vai tirar o ico final e colocar o ila. Então você pega o nome do ácido, tira ico, coloca ila e fechou. Vai ser assim. Cloreto de, já começamos assim. Você identificou com toda certeza que há um pedaço de um ácido aqui. Repare a carbonila C-O, era um ácido de 2 carbonos. Ácido de 2 carbonos. Ácido termina em oico. 2 carbonos, etano. Consequentemente, temos o etanóico. Ou seja, como é que ficou a brincadeira? Cloreto de etanoíla. Claro que também existe o nome vulgar do ácido. Não é nome vulgar, bem o termo, mas algumas pessoas falam assim, nome usual seria mais adequado. Gente, lembra? Ácido de 2 carbonos? Vinagre. Eu sei que você lembrou. Ácido acético. Ou seja, acético, tirei o ico, coloquei ila, acetila. Vamos falar um instantinho sobre os compostos organometálicos. Claro que eles não são derivados halogenados, são derivados de metais. Você terá que ter, para a definição de um organometálico, um átomo de um metal ligado a pelo menos um carbono de cadeia. Veja aqui esse exemplo, observe aqui. O metal é o chumbo, e aqui ligado ao chumbo, chumbo é tetravalente. Por que chumbo é tetravalente? Carbono, silício, germânio, estanho, chumbo. Grupo 4A, como o carbono é tetravalente, o chumbo também o é. Consequentemente, chumbo pode se ligar a 4 coisas diferentes. Repare, no caso, são 4 coisas iguais. Um chumbo ligado a etil, 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 etil. O nome para isso usual é chumbo tetretila. Bem, e o que é chumbo tetretila? Bom, fique sabendo que chumbo tetretila atualmente está proibido, não pode ser mais usado. Foi desenvolvido
na década de 20 aproximadamente, pela General Motors, para melhorar o rendimento da gasolina e eliminar nos motores mais potentes o probleminha da batida de pino. O que não se sabia naquela época era o efeito cumulativo, o efeito venenoso dos compostos de chumbo. Hoje em dia, chumbo tetretilo está banido. Aqui no Brasil, nenhuma gasolina pode usar nenhum derivado de chumbo. Observe, quantos compostos diferentes existem com a fórmula C2H3Cl3. Quais seus nomes e o PAC? Bem, repare o seguinte, já há a suposição de que essa fórmula me leva a mais do que um composto. Isso já está implícito. Nós precisamos descobrir qual é a estrutura parente, porque, repare, existem halogênios. Halogênios grupo 7A, consequentemente, são elementos monovalentes. Logo, cada um é substituto de um hidrogênio. Se a fórmula era C2H3Cl3, voltando atrás, voltando ao hidrocarboneto parente, 3 cloros significam 3 hidrogênios na estrutura parente. Logo, C2H6. C2H6 é claro que é a fórmula de um alcano, é a fórmula do etano. Observe então, etano é a estrutura parente, CH3, CH3. Veja, eu tenho 3 cloros para colocar. Como é que eu posso colocar? Ué, a primeira coisa é natural, colocar os 3 cloros num carbono só. 1 cloro, 2 cloros, 3 cloros e jogo fechado, tá? 3 cloros num carbono só. Claro que não faria a menor diferença se fossem neste aqui, os 3 no mesmo. Na hora de numerar, sempre o carbono que tem os substituintes é o número 1. Logo, aqui acontece um erro muito frequente. Você acha que você pode dizer um tricloro? Claro que você não pode. Não são 3 cloros? Então você precisa de 3 números. Todos os cloros não estão no carbono 1? Então, 1, tricloroetano. Agora, só pode ser assim? Claro que não. Veja, eu tenho 3 cloros ao todo para colocar. Ainda há mais uma possibilidade. 2 cloros num carbono e 1 no outro. Claro que dá na mesma 2 num e 1 no outro, ou 1 num e 2 no outro. É a mesma coisa, você sabe. Repare então, 2 cloros num carbono e o outro cloro no outro. 2 cloros aqui, 1, 1. 1 cloro aqui, 2. 1, 2, tricloroetano. Logo, a resposta para esse tipo de questão é o número de compostos encontrados, em geral, nas provas de múltipla escolha, normalmente é assim. Ou seja, 2 compostos, o 1, tricloroetano e o 1, 2, tricloroetano. Agora você já sabe como pensar, agora você já sabe como resolver exercícios desse tipo. Em 1874, o químico alemão Ottmar Zeidler sintetizou o DDT. Em 1939, 65 anos depois, o suíço Paul Miller descobriu que este composto atuava como inseticida. Tal foi o sucesso do DDT no combate às epidemias de tifo, febre amarela e malária durante e após a Segunda Guerra Mundial, que Paul Miller recebeu o Prêmio Nobel de Medicina de 1948. No entanto, em 1962, a publicação do livro Primavera Silenciosa, da bióloga americana Rachel Carson, alertou a comunidade científica para o lado problemático do até então milagroso DDT. Inseticidas organoclorados podem permanecer até 30 anos no solo. O DDT enfraquece a casca dos ovos das aves, aumentando a probabilidade de que se quebrem durante o choco. Um dos problemas graves é que não existem antídotos para as intoxicações por organoclorados. O tratamento consiste em manter o paciente vivo enquanto o organismo elimina o inseticida. Como esse assunto é fronteiriço, é interdisciplinar com a biologia, vamos chamar agora um depoimento do professor Hélio, que vai nos explicar como que o DDT se acumula ao longo da cadeia alimentar. É contigo, Hélio.
Todo inseticida, independente de ser o DDT ou não, ele sofre um problema chamado de bioacumulação. Na realidade, ele é utilizado na lavoura e ele fica nas plantas, ele se deposita nas plantas. À medida que o animal come essa planta, ele incorpora no seu organismo o inseticida. E à medida que esse animal vira alimento de outro animal, esse inseticida vai passeando de cadeia em cadeia. O problema é, você pegar uma sequência, por exemplo, capim, gafanhoto, sapo. O gafanhoto não come uma folhinha de capim. E nem você tem um gafanhoto só comendo capim. Então o DDT que estava do capim passou para o gafanhoto. Quando o sapo comeu o gafanhoto, ele não come um gafanhoto só, ele come vários. Com isso, a concentração que tinha um valor mínimo na lavoura passa a ter um valor muito grande no último elo da cadeia alimentar. Então, o homem, por exemplo, ao longo da cadeia alimentar, esse inseticida ele vai se acumulando, ele vai sofrendo um processo de acumulação até atingir o topo. E, normalmente, nós estamos no topo. Vocês viram um depoimento impressionante do professor Hélio, onde nós descobrimos que nós somos o depositário final do DDT usado na agricultura. Então, repare, tem que haver uma alternativa, e essa alternativa está surgindo com a chamada agricultura orgânica. O cultivo orgânico de vegetais, ele é um sistema de produção que não são utilizados agrotóxicos e nem outras substâncias sintéticas, mesmo adubos químicos. Nesse sistema de produção orgânica se usam produtos naturais, principalmente de origem vegetal, mineral ou também animal, tornando então uma alternativa para a produção sem o uso de produtos químicos como os agrotóxicos. Bem, você viu, essa agricultura orgânica é uma alternativa interessante, mas certamente ela não vai substituir inteiramente a outra agricultura convencional, a que usa inseticidas. Repare uma coisa, o tema dos inseticidas está ligado à possibilidade deles ficarem no solo, se dissolverem ou não. Então, um assunto interessante é solubilidade. Solubilidade é uma das propriedades físicas dos compostos orgânicos, que é o que passamos a estudar agora. Repare só, solubilidade está intimamente ligada à polaridade. Polaridade é propriedade das moléculas, ou seja, é propriedade da ligação covalente. A ligação pode ser apolar. Quando ela será apolar? Quando ela unir a dois átomos iguais. Ou então ela pode ser uma ligação polar. Numa ligação polar, ela une dois átomos diferentes. Repare bem, esse esquema resume perfeitamente. Note, se eu tenho dois átomos A e A, evidentemente dois átomos iguais, a ligação será apolar. Já se eu tenho A e B, dois átomos diferentes, aí então eu tenho uma ligação polar. É importante você estudar a polaridade da ligação, mas temos que fazer algo mais. Nós temos que ver a polaridade da molécula como um todo. Primeiro caso, molécula apolar de ligações também apolares. Repare como vai ser. Se a molécula só tem ligações apolares, ela é apolar. Substâncias simples são assim, as substâncias simples covalentes. Repare, átomos iguais, O2, dois átomos de oxigênio, Cl2, dois átomos de cloro, H2, dois átomos de H. Este é o caso, então, das moléculas apolares de ligações apolares. Um segundo caso, e muito importante, porque aparentemente é mais difícil, é da molécula que é apolar, apesar de ter ligações polares. Consideremos aqui a molécula do gás carbônico, considere a molécula CO2. Repare, sua estrutura é a seguinte, você tem um átomo de carbono central e dois oxigênios, vamos dizer assim, dois oxigênios, um para cada lado. Um para cada lado. Veja, qual é a condição para que tenhamos molécula apolar, apesar das ligações serem polares? O átomo central tem que permitir uma simetria real. Esta simetria ocorre dependendo do ângulo que os ligantes fazem. São possíveis para nós ângulos de 180 graus, ângulos de 120 graus e ângulos de 109 graus e 28 minutos, que são exatamente os ângulos das ligações do carbono.
Os principais casos são BeX2, Be, sim, Be, berílio. Berílio é do grupo 2A e pode se ligar a dois átomos, fazendo um ângulo de 180 graus. 180 graus? Com 180 graus a molécula é chamada de linear. Repare como é que funciona. Observe aqui. Berílio no centro. Um X aqui. Um X aqui. Esse X pode ser cloro? Claro que pode. Cloro mais eletronegativo do que berílio, puxando para cá. Cloro mais eletronegativo do que berílio, puxando para cá. Essas duas puxadas, vamos dizer assim, são iguais. Logo, a resultante é zero e a molécula como um todo é apolar. Vamos a um próximo caso. Repare, BX3 com molécula trigonal plana. Quem é B? Bem, B você sabe. B é o átomo de boro. E aí você vai ter ângulos de 120 graus. Repare como são as coisas. Imagine o boro aqui central. Boro, um átomo de X nessa extremidade. Rodamos de 120 e aqui temos outro átomo de X. Rodamos novamente de 120 e aqui temos outro átomo de X. Repare, eu tenho 3 átomos de X a 120 graus. Eu tenho 3 forças a 120 graus. Isso você já aprendeu em física. A resultante é zero. E, novamente, a molécula é apolar. Você deve estar se perguntando, mas, Nelson, e cadê o carbono nessa história? Bem, o carbono está muito bem representado. Observe aqui. CX2, molécula linear. Ou então, CX4, molécula tetraédrica. Note bem como é que são as coisas. CX2 é o exemplo do CO2, mas podia ser também CS2. CS2 eu acho que você não ouviu falar ainda. O nome genérico é disulfeto de carbono e ele é um solvente. Agora, CX4 pode ser o metano, CH4, pode ser CCl4, CCl4, tetracloreto de carbono, um solvente também. Não sei se você reparou, eu estou falando o tempo todo em solventes. Sabe por quê? Solubilidade tem tudo a ver com polaridade. Mas espera um instantinho. Por enquanto, nós só falamos de moléculas apolares. E as outras? Temos que ver como é que são as moléculas polares. Bem, uma coisa você pode ter certeza. Moléculas polares implica que elas têm que ter ligações polares. Claro. E quais são elas? Praticamente todas as que nós não vimos ainda. Veja bem, qualquer molécula XY que tenha 2 átomos diferentes, X e Y. Um excelente exemplo, HCl. Outro bom exemplo, CO, o monóxido de carbono. Os outros 2 exemplos que vamos ver agora são mais importantes ainda. Repare, a molécula da água e a molécula da amônia. A molécula da água tem o oxigênio como átomo central e faz 2 ângulos para os 2 hidrogênios, 2 ângulos de 105 graus. Como é que eu posso pensar um ângulo de 105 graus? Olha só, me segue. Vou colocar as minhas 2 mãos ligadas aqui. Eu tenho praticamente aqui um ângulo reto, 90 graus. Para chegar em 105, eu tenho que abrir mais 15. Então, olha só, uma aberturinha aqui, girei, e você está vendo como é que funciona a molécula da água. O O aqui no encontro das minhas 2 mãos e os 2 Hs, um em cada cotovelo, abertos a 105 graus. E essa molécula é polar? Naturalmente que é polar. Quem é que é mais eletronegativo? Oxigênio, claro. Logo você tem um vetor de polaridade aqui subindo, outro vetor de polaridade aqui subindo também, e a resultante, naturalmente, é para cima. A molécula da água é polar. Bem, e a molécula da amônia? A molécula da amônia é mais fácil ainda. Você a tem em sua mão. Vou usar a minha mão esquerda. Repare, pega a sua mão esquerda, guarda esses 2 dedos, abre o máximo que você puder os outros 3. Você tem o nitrogênio aqui em cima e os 3 hidrogênios, um em cada unha. Aqui, escondido aqui atrás. N no encontro dos dedos, um H, outro H, outro H, os 3 Hs. Um vetor subindo, um vetor subindo, um vetor subindo. A molécula da amônia também é polar. Bem, você agora tem uma excelente ideia sobre que moléculas são polares, que moléculas são apolares. Mas e agora? E se a molécula não for de nenhum desses nossos casos? Como é que eu faço? Claro, você faz a análise olhando para a estrutura. Por exemplo, como é que eu vou descobrir se a molécula do benzeno é polar
ou apolar? C6H6. Essa molécula aqui tem essa ligação polar e tem essa ligação apolar. Por que polar? Por que apolar? Pensa. Dois átomos iguais, ligação apolar. Dois átomos diferentes, ligação polar. E agora? Esta polaridade CH é contrabalançada por essa, diametralmente oposta. Essa polaridade CH é contrabalançada por essa, diametralmente oposta. E, finalmente, essa é contrabalançada por essa. A molécula do benzeno é inteiramente balanceada. Conclusão, benzeno é uma molécula apolar. E que consequência isso tem? Eu já te falei. Vamos enfatizar a consequência na solubilidade. Existe uma regra que diz mais ou menos o seguinte: polaridade e solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Ou seja, um solvente polar dissolve bem um soluto polar. Um solvente apolar dissolve bem um soluto apolar. E quando eu mesclar, quando eu misturar, ou seja, polar com apolar, aí ou não dissolve ou dissolve muito mal. Veja, eu tenho 2 béqueres, vou colocar água em ambos. Não preciso de muita água, qualquer aguinha está me dando a explicação que eu preciso. Pronto, temos 2 béqueres com água. No primeiro béquer, eu vou adicionar um pouco de álcool. O álcool é transparente incolor, a água é transparente incolor. Adicionei. Repare, é absolutamente impossível de você dizer se você tem mais do que uma substância ou uma substância só. A solubilidade é perfeita, completa. Vamos repetir a brincadeira com azeite. Azeite ou óleo de soja, qualquer óleo de cozinha funciona bem. Repare lá. O que acontece aqui, meu Deus do céu? Depois de uma pequena bagunça, observe como ficamos. Uma camada inferior de água, uma camada superior de azeite. Miscibilidade? Nenhuma. Eles não se dissolvem entre si. E daí você deve estar pensando. Calma, é só pensar um pouquinho. Água é uma substância polar. Nós vimos, lembra? 105 graus. Repare mais, se a água é polar, o que você pode dizer do álcool que se dissolveu perfeitamente nela? Que é polar também. O que você pode dizer do óleo de soja, do óleo de cozinha? Que o óleo de soja, que o óleo de cozinha é apolar, uma vez que a água é polar e eles não se misturaram. Vamos fazer uma explicação técnica disso? Repare só. Bem, veja então a fórmula da água. Está aqui, com o ângulo de 105 graus. Aquele ângulo que eu te mostrei usando os meus braços. Evidentemente, a molécula é polar. Um vetor aqui, resultante. Sem problema. Observe agora a fórmula do álcool. Na fórmula do álcool, você tem um pedacinho aqui, ressaltei em vermelho, um pedacinho da molécula da água. O outro hidrogênio foi substituído pelo radical etil, mas este lado vermelho ainda me garante a polaridade. Ou seja, água polar, álcool polar, dissolvem perfeitamente entre si. Agora veja a estrutura do óleo de soja. O óleo de soja tem uma estrutura bastante mais complexa. No óleo de soja, você tem uma estrutura de 3 carbonos, a estrutura do éster, e você não tem exatamente um centro polar, uma vez que R1, R2 e R3, que podem ser iguais ou diferentes, eles são imensos. Cada R1 desses são normalmente 14 carbonos, 15 carbonos, chegando às vezes a 16 carbonos. Ou seja, você tem uma imensa parte dessa molécula completamente apolar. Ou seja, gorduras, óleos, todos apolares, o que leva a que eles não se dissolvam em água. Forças intermoleculares. Primeiro que tudo, forças intermoleculares não são ligações, são atrações ou mais fortes ou mais fracas que surgem entre as moléculas. Existem 3 tipos de forças intermoleculares: as pontes de hidrogênio, as interações de polo e, finalmente, as forças de Van der Waals. Vamos começar pelas pontes de hidrogênio, que são longe as mais importantes delas. O que precisa para ter pontes de hidrogênio? Precisa ter hidrogênio, claro, natural, ligado ou a flúor, ou ao oxigênio, ou a nitrogênio.
Ou seja, em verdade, isso é o seguinte: são átomos pequenos e bastante eletronegativos. Observe que flúor, oxigênio e nitrogênio são átomos do segundo período e são da extrema direita da tabela periódica, onde se localizam os átomos mais eletronegativos. Veja os principais casos. Os principais casos são HF. Esse é o mais simples, só tem o hidrogênio e o flúor, estão ligados, ponte de hidrogênio. A água, H e O, ligados, claro, ponte de hidrogênio. Que mais? Amônia, NH3, H e N ligados, ponte de hidrogênio. Agora veja, esse caso agora é fundamental para a química orgânica. H ligado a O não é obrigatoriamente água. H ligado a O é a presença da hidroxila. Então aparecem todos os compostos hidroxilados, que na orgânica são os álcoois, os fenóis e os ácidos carboxílicos. Perfeito? Esses compostos orgânicos apresentam ponte de hidrogênio. Vamos lembrar, a molécula do DNA também é ligada através de pontes de hidrogênio. O que mantém aquela dupla hélice ligada são pontes de hidrogênio entre suas partes constituintes. Veja mais. O que mais que temos aqui? Observe só. Álcool, éter. Nota bem, esse exemplo é muito bonito e muito importante. CH3, CH2OH, C2, H6O. CH3, CH3O, C2, H6O. Essas moléculas têm os mesmos átomos, na verdade elas têm a mesma fórmula, deveriam ter pontos de ebulição muito próximos e não têm. Repare, ponto de ebulição do álcool, 78 graus Celsius. Pelo amor de Deus, jamais ferva álcool, jamais sequer aqueça álcool. O vapor do álcool é combustível. Se você está aquecendo, tem fogo perto. Se você não quer provocar um incêndio, por favor, não aqueça álcool, deixe que um técnico faça isso. Agora, este éter aqui não é o éter que você conhece. Este éter é um gás. Ele tem ponto de ebulição de menos 25 graus Celsius. Veja a diferença entre um e outro, é superior a 100 graus Celsius. O que pode explicar isso? Única explicação: as atrações entre as moléculas. Na molécula do álcool você tem H ligado a O. Consequentemente, você tem ponte de hidrogênio. As moléculas se grudam, não querem se separar. É difícil para ferver. Agora, na molécula do éter, não há nenhum centro polar aonde as moléculas possam se prender. Ou seja, aqueceu, elas vão embora. No éter, então, não temos ponte de hidrogênio. Temos um outro tipo de interação intermolecular, que são as interações de polo, que são atrações bem mais fracas entre as moléculas polares que não têm ponte de hidrogênio. E ainda existe um último caso, que são as forças de Van der Waals, que são atrações muito fracas entre moléculas apolares. Veja, temos agora a estudar dois exemplos importantíssimos para a química orgânica. Primeiro, note a solubilidade dos álcoois, solubilidade de um álcool em água. Pegamos a sequência metanol, etanol, 1-propanol, 1-butanol, 1-petanol. Você reparou, é a sequência do número de carbonos, de 1 a 5. Metanol, etanol e 1-propanol apresentam solubilidade infinita. O que eu quero dizer com solubilidade infinita? Não importa quanta água eu ponho, não importa quanto álcool eu ponho, sempre dissolve. Do 1-butanol em diante, a solubilidade é baixa e vai diminuindo. Repara, 7,9 gramas para 100 gramas de água, 2,3 gramas para 100 gramas de água. É cada vez menor. Por quê? Aumentando a cadeia, você aumenta a parte apolar. E as coisas apolares não se dissolvem bem na água. Álcoois muito grandes, que têm estruturas muito poderosas, certamente são apolares. Vou te lembrar uma coisa. Pessoas de mais idade se preocupam o tempo todo com o colesterol. Termina em ol? Será que é um álcool, professor? Você acertou, é um álcool. É um álcool grande, consequentemente insolúvel em água e, consequentemente, ele vai grudando nas veias, grudando nas artérias e provocando entupimento. Se ele fosse solúvel, o sangue o levaria. Como é insolúvel, olha o problema aí.
Repara mais uma coisa. Vamos ver agora pontos de ebulição para hidrocarbonetos de mesma fórmula. N-pentano, ao todo 5 carbonos. Metilbutano, 1 mais 4, ao todo 5 carbonos. Dimetilpropano, ao todo 5 carbonos. Logo, a fórmula para todos eles é C5H12. Você deveria esperar pontos de ebulição próximos, não iguais, mas pelo menos próximos. Repare que não é verdade. Indo em ordem inversa, 10 graus Celsius, 28 graus Celsius, 36 graus Celsius. A diferença é marcante. Como podemos explicar isso? Veja, são moléculas apolares. Mas quanto maior for a cadeia, quanto a molécula for maior, a possibilidade de interação entre elas é melhor. Consequentemente, se atraem mais, consequentemente, o ponto de ebulição será um pouco maior. Veja a representação que fizemos. Olha o N-pentano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pode interagir muito bem com outra molécula de N-pentano abaixo. Uma larga área para contato, se atraem razoavelmente, o que leva a um ponto de ebulição maior. Veja agora o metilbutano. O metilbutano tem esse carbono aqui, digamos, tem uma ponta extra na cadeia, atrapalhando a interação. É como se você quisesse encaixar duas coisas e houvesse um atrapalhador desse encaixe. Imagine assim, a coisa não consegue encaixar, tem esse radical atrapalhando. E no dimetilpropano, a situação ainda é pior. Eu não vou ter conseguir encaixe. Como é que eu vou conseguir encaixar isso com isso? A molécula é toda pontuda, eu não vou conseguir encaixe. Consequentemente, repare, quanto maior a cadeia apolar, maior a chance das moléculas se encaixarem. Consequentemente, isso leva a um aumento do ponto de ebulição. Percebeu? Eu creio que nós temos o seguinte. Você reparou como a estrutura vai definir as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Estrutura, essa é a palavra-chave. Pense nela e você acerta. A minha dica de estudo para vocês é muito simples. Observem duas coisas. Primeiro, nos compostos orgânicos, observem a estrutura para saber qualquer coisa. Não se deixe levar por nome, particularidades. Pense na estrutura. E você viu uma coisa muito importante nessa aula, a ligação entre a química orgânica e o meio ambiente. Eu creio que foi uma aula enriquecedora para vocês e para mim também. Na aula de hoje, vimos os derivados halogenados. Onde um halogênio substitui um hidrogênio. Pode ser um halogênio só, 2, 3, pouco importa. E vimos uma coisa fundamental. Inseticidas são derivados da química orgânica, são os organoclorados. Bons estudos! Meu querido colega, minha colega, nós fizemos todo o possível para te ajudar a contextualizar essa aula. Repara, derivados halogenados normalmente não é um tema assim para apaixonar ninguém. No entanto, com os mixes que nós fizemos, a chamada para inseticidas, o DDT, informações, agronegócio, tentamos ajudar a você a linkar o trabalho da química com o dia a dia do nosso aluno. Um exemplo, observe, temos aqui CH3, CH2, tenho a certeza que você já reconheceu o radical etil. E o radical etil preso a um átomo de cloro, ou seja, sem a menor dúvida, um derivado clorado, um nome particular para derivado halogenado. Você tem o cloro preso ao etil. Ou pensando de outra maneira, você tem uma estrutura parente que é o etano, e na estrutura parente que é o etano, saiu um hidrogênio, entrou o cloro. O cloro é o substituinte. Vamos ver como é que podemos fazer a nomenclatura e o PAC para isso. Observe, cloro, etano.
Eu preciso numerar este cloro? Evidentemente que não preciso. Só existem 2 carbonos. Vou numerar o quê? Se houvesse importância, eu iria colocar um número para esse cloro. Veja mais uma coisa. O halogênio é um substituinte a mais. Ele não tem qualquer precedência sobre os outros. Ou seja, numera a cadeia e coloca os substituintes em ordem alfabética. Claro que existe outra técnica para dar nome, além da nomenclatura IUPAC, a nomenclatura usual, que funciona da seguinte maneira. Repara, a palavra haleto aqui toma o lugar de cloreto, bromo. Extremidade, sim, extremidade deitada e o outro na outra extremidade. Por favor, resista àquela ideia boba, intuitiva que nós temos de que carbono 1 é o que está em cima. Claro que não tem em cima em química. Carbono 1 é onde existe um substituinte. E aí, a seu gosto. Um pode ser esse, um pode ser esse. De qualquer maneira, 1, 2, 3, esse aqui é o 4. Se você fizer o contrário, continua sendo um 4. Um 4, tá bom. Isso é a posição. Quantos iodos? 2. Logo, iodo. Fica esquisito dizer diiodo, mas, veja bem, é traduzir a verdade química. Iodo, 2 iodos. 4 iodo, benzeno. Claro que está valendo uma coisa antiga que você provavelmente ainda lembra. Você lembra daquela história de orto, meta, para? Orto é 2, meta é 3, para é 4. A última representação da IUPAC não privilegia essas palavras, orto, meta, para, porém, a indústria a usa, na verdade o comércio a usa, na verdade todo mundo usa e ela vai levar um certo tempo para sumir. Esse aí é qual? Para. Então repara, você tem aqui 2 cloros. 2 cloros numa estrutura de 3 carbonos. A mesma dúvida de sempre. Eu devo numerar? Claro que sim. Esses 2 cloros poderiam estar acumulados num carbono só. Poderiam estar um no carbono 1, outro no 2, dizendo em linguagem mais vulgar, um na ponta, outro no meio. Mas não, estão um nessa extremidade, carbono 1, o outro nessa extremidade, carbono 3. Logo, 3. São 2 cloros, dicloro, cadeia de 2, 3 carbonos, propano. Observe que o nome é sumamente lógico. 3, a posição. Porque são 2. 2 o quê? Cloros. Presos aonde? No propano. 3 de cloropropano é o nome que temos. E vamos então a mais um exemplo. Repare, é perfeitamente possível que o exemplo seja em aromático. Como não? E vamos numerar o aromático. Nenhum problema. Observe. Anel aromático. Ih, professor, o anel aromático veio deitado. Ué, e daí? Que diferença faz? Quem fez a prova, quem fez a questão, quem fez a representação, representa como achar melhor. Veja lá, 2 iodos. 2 iodos, um numa extremidade, brometo, iodeto, mais raramente possível também fluoreto. Não é o mais comum, mas é possível. D, a preposição D, e aí dizemos o nome do radical. Um detalhe, nós vamos pontuar o seguinte, o radical, por motivos de eufonia, para que soe melhor para quem vai escutar esse nome, a gente acrescenta a letra A. Ou seja, não vamos dizer cloreto de etil, vamos dizer, observe aqui, cloreto de etila. Percebeu o azinho final? O azinho final não quer dizer absolutamente nada. O azinho é apenas uma vogal de eufonia. Eu quer dizer bom. Fonos, som. Eufonia, bromo. Bromo ligado a um anel aromático. Nomenclatura IUPAC, bromo-benzeno, nenhuma especificidade. Bromo-benzeno é um bromo só, não há o que numerar. Agora, podemos usar o seguinte, nomenclatura usual, bromo, consequentemente aleto, brometo, brometo de fenila. O maior cuidado, por favor. Radical do benzeno é fenil, não é benzil. Benzil existe, mas é outra coisa. Tem um grupamento CH2 a mais. Repare mais um exemplo, então. Bem, gente, vamos para mais uma aula de Química Orgânica, onde o nosso tema será derivados halogenados.
pertencem aos derivados halogenados a maioria dos inseticidas. Inseticidas têm importância na química, têm importância em biologia, têm importância em agricultura, ou seja, nós vamos ter que ter todas as visões sobre esse assunto e vamos tê-las nessa aula. Derivados halogenados dos hidrocarbonetos são compostos onde você substitui átomos de hidrogênio por um igual número de átomos de halogênio. Você lembra com certeza, halogênios são o grupo 7A. Na química podemos ter o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, com uma fórmula assim, Rx, onde R seria um radical qualquer, um radical preferencialmente aberto. E ARX, onde AR, você lembra, AR é o código que temos usado para os aromáticos. Veja bem, agora vamos entender